Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, bora lá. Desculpa a demora para gravar aí para vocês, tá? Vou iniciar aqui agora a análise. E aí, conforme vocês tiverem dúvida, vocês mandam lá no grupo, tá bom? Só lembrando que a gente vai utilizar essas análises apenas para fins educativos, tá? Não é indicação de compra e venda. A primeira solicitada é a Cosan. Vamos lá. Cosan, pessoal, eu vou apagar todos os estudos. A Cosan, nitidamente, a gente consegue perceber que ela está numa tendência de alta. Ok? Uma tendência de alta. Porém, ela está um pouco esticada. Vocês podem ver que ela deu uma boa alta e se encontra em um momento onde ela possui um topo anterior, ou seja, é um momento de resistência do ativo. E além disso, galera, vocês podem ver o seguinte, ó, aqui do lado, esse risquinho vermelho aqui, são as ordens de venda, os azuis, ordens de compra. Então vocês estão vendo a quantidade de venda que a gente tem nesse preço aqui, que é justamente no topo, a R$ 27,32, uma resistência muito grande. E aí, o que eu posso falar para vocês? Muita gente pergunta, Roberto, mas e se eu não comprar e continuar subindo? Ok, beleza, você pode comprar e ter lucro aí? Pode, com certeza. Porém, as chances de você ter aí um prejuízo é muito grande, porque se encontra em um momento onde, isso vou dizer entre aspas, tá caro, entendeu? Então vocês têm sempre que pensar nisso. Então vocês podem ter aí a chance de comprar e ter uma lucratividade com isso? Pode. Mas olha só, nós temos que analisar o passado para tentar projetar o futuro, correto? Vocês conseguem ver algum alvo no passado? Não tem. Ou seja, a gente está aqui em um momento de topo histórico. Topo histórico pode ser visto de duas formas. A gente tem que interpretar o mercado financeiro, pessoal, como um teatro, tá? Então, a gente tem que imaginar isso aqui como uma cena de filme. O que você vai interpretar quando você vê um topo histórico? Duas coisas. Ou a empresa está muito boa, ou ela está super valorizada. Se a empresa estiver muito boa, isso já entra na parte de análise fundamentalista, existe a chance grande dela continuar valorizando, dela continuar subindo. Porém, ela pode ser vista aí como uma empresa um topo histórico, super valorizada. E isso vai atrapalhar na nossa ascensão de preço, tá? Deixa eu só fechar esse WhatsApp, meu Deus do céu. Pronto. Então isso pode atrapalhar na supervalorização de preço. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Roberto, quando nós estamos em topo histórico, como que eu consigo traçar alvos? Pelo livro visual, tá? Então, sempre onde tem um maior acúmulo de ordens, como por exemplo nessas setas que eu mostrei aqui, podem ser alvos. Por quê? Porque aqui pode ser alguma instituição comprada nessa ação, esperando chegar nesses alvos para realizar, tá? Então, como geralmente uma instituição tem milhões, ou bilhões, ou trilhões de reais para trabalhar, o que acontece? Eles acabam deixando essas ordens penduradas por meses, anos, para não ter risco de ficar na fila. Tá? Isso daí em uma próxima aula a gente fala sobre filas de ordem, ok? Então, isso aqui elas são chamadas de escoras, tá? Que são lugares onde o mercado tende a travar. Se vocês verem justamente nesse ponto, olha aqui que bacana, já está no limite do limite, então muita ordem acumulada aqui. Então isso pode acontecer de que venha acontecer uma correção. Nós tivemos aqui, ó, graficamente falando, um topo duplo que ainda não foi confirmado. Aonde que ele vai ser confirmado? No rompimento do fundo aqui, ó. Então, se houver um rompimento de fundo, então existe a confirmação de um topo duplo, tá? Se acontecer esse topo duplo mesmo, o mercado pode corrigir.
Porque você pode ver, eu vou colocar aqui no anual para vocês verem, não existiu uma correção. Não existiu correção. Tá vendo? Então isso aqui é um risco iminente, tá? É um risco de uma possível correção. É uma certeza a correção? Não. Olha em 2019, a empresa ela só cresceu aí 121%. Tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento aos fatos, atento ao que o gráfico está dizendo pra gente. Qual que é a sugestão que eu posso dar para vocês? Galera, existe aqui ó, um indicador que se chama TR pontos de decisão. TR pontos de decisão. Insere aqui no gráfico e dá um OK. Pronto. Aqui no TR pontos de decisão, você pode ver que tem a marcação de abertura, máxima, fechamento e mínima. Conseguem ver? O que isso significa? Isso significa que essas marcações estão te mostrando o que aconteceu no dia anterior, tá? Aqui, ó, dia anterior. Tá vendo? Esse é o dia anterior e esse é hoje. Ó, hoje, dia anterior, vermelhinho. Esses pontos são pontos de defesa naturais do mercado. Então ele tende a travar nesses pontos. Vocês podem ver que o que aconteceu hoje já. Olha aqui, ó. Ele travou justamente na abertura e na máxima de ontem. Então são pontos naturais do mercado de resistência, tá? Para você não ficar aí sofrendo, marcando suporte e resistência, é uma dica bem valiosa esses TR ponto de decisão. Bom? Então, concluindo aqui. Qual é a minha opinião para Cosan? Na minha opinião, essa ação aqui, ela precisa esperar o quê? Uma correção. Roberto, não entraria nessa ação neste momento. Esperaria uma correção. Aqui, essa linha aqui de tendência é uma boa para você poder acompanhar. Quanto mais próximo dessa linha, melhor vai ser aí a sua assertividade. Maior vai ser as chances de você entrar em um bom preço. Roberto, eu não sei traçar linha, não tem problema. Faz o seguinte, ó. Pega uma média móvel. Adiciona no teu gráfico aqui uma média móvel de 21 períodos. Por que 21 períodos? Porque é a quantidade de dias úteis que nós temos no mês, tá? Coloca aqui, ó, 21 períodos, aumenta a espessura dela, deixa uma espessura 3, coloca uma cor clara para você ver, tá? Então, quanto mais próximo ela tiver, os candles estiverem dessa linha, maior é a probabilidade de você acertar um bom preço, de você entrar em um bom preço e conseguir aí surfar uma tendência bacana, ok? Vamos para a próxima. Deixar aqui, ó, no bloco de notas, esperar. Vamos para a próxima. JHSF. Vamos lá. JHSF. Vamos apagar os estudos. E bora lá. Vamos lá. O que vocês conseguem enxergar aqui? Uma consolidação, tá? Nitidamente o preço está consolidado nessa faixa aqui, entre R$6 e R$8. Ela é uma ação que possui pouca liquidez, então a negociação dela faz com que os candles demorem mais para se movimentar, porque existe pouca negociação, tá? Apesar de vocês estarem vendo aqui quantidade, 1.100, 6.000 contratos na compra aqui e tudo mais, a negociação dela é bem baixa. Você pode ver, inclusive aqui, ó, vou mostrar para vocês, por exemplo, uma Petrobras da vida. Olha como que se movimenta mais rápido, como flui a negociação, tá vendo? Ó. Agora olha a JHSF, praticamente nem se move, tá? Então
É um papel de baixa liquidez. O que pode ser feito aqui, quem quiser comprar, obviamente. Dá um zoom aqui. Você pode fazer uma linha de LTB e esperar que essa linha rompa, o candle rompa essa linha e, ao mesmo tempo, o candle anterior. Por exemplo, eu só entraria nessa ação da seguinte forma: rompendo essa LTB e esse candle anterior. Só entraria dessa forma, tá? Então, rompendo aqui, eu entraria.